Pode ir? Moçada, fala uma coisa pra mim, ó. Vocês eram bons em matemática? Ou são bons em matemática? Eu não era na escola, viu? Por isso que eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. 3 é igual a 4. Por quê? Sabiam que os Três Mosqueteiros, na verdade, eram 4? No rock pesado, a história também é bem essa. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada! Estamos aqui de volta com o peso do dia para falar de mais um assunto legal sobre rock and roll. Primeiramente, como eu faço sempre, peço para você, sempre não, que às vezes eu faço no fim, né? Mas, como eu faço quase sempre, então, no começo aqui, peço para vocês encarecidamente que se inscrevam no canal, deixe lá seu like para fortalecer o canal, para nós continuarmos aqui sempre com o rock and roll cada vez mais forte. Moçada, a obra de Alexandre Dumas, que a turma fala Alexandre Dumas, mas é Alexandre Dumas, tá? Eu não saco francês não, mas eu sei que isso aí é assim. Então, essa obra aí, clássica, tinha lá os Três Mosqueteiros. Athos, Porthos e Aramis. Porém, tinha um quarto elemento, o D'Artagnan, só que ele ficava lá no castelo, tal, mas ele era um dos mosqueteiros, sim. Então, os Três Mosqueteiros, na verdade, eram 4. E por que eu tô falando isso? Porque quando se fala do início do rock pesado, o início do heavy metal, o início do hard rock, os pilares do heavy rock, vamos colocar assim, o pessoal fala de 3 grandes bandas, grandes dinossauros, 3 gigantes ingleses. O Deep Purple, o Led Zeppelin e o Black Sabbath. Mas havia um outro. Tinha um outro sim. Esse aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Sacaram aí? Tem muitos mais disso. Peguei um aqui só para exemplo. Uriah Heep. Durante muito tempo, eu achava que o nome dessa banda era Uriah Heep. Recentemente, eu descobri que a pronúncia certa é Uriah. Mas há controvérsias. Assim como eu falei lá do Alexandre Dumas, que muita gente fala Alexandre Dumas, também aqui há uma certa controvérsia. De onde veio esse nome? Esse nome veio de um romance também, né? Também, nós estamos falando de romances antigos aí. Veio de um romance também de um escritor inglês chamado Charles Dickens, que tinha um personagem lá que tinha esse nome, Uriah Heep. Mas esse nome, Uriah, na verdade é o nome Urias, de origem hebraica. Então, se você quiser traduzir e falar Uriah também, do jeito que você preferir, tá? Uriah ou Uriah, pouco importa. O que importa é que essa banda é seminal na história do rock pesado, fantástica, maravilhosa, contemporânea dessas 3 outras, e é sim o 4º pilar de sustentação e de formação da música pesada. Talvez porque ela tenha começado mais pro lado do progressivo, e daí a Bronze Records, que era a gravadora, vendo o sucesso que essas outras 3 estavam obtendo com esse som mais hard rock, mais heavy metal, direcionou ou falou pro Uriah Heep, então, ou Uriah Heep, de vez em quando vai escapar Uriah, tá? É costume. Falou a Bronze Records, então falou pro Uriah Heep se dirigir mais para esse lado mais hard, mais pesado. Então, talvez por causa disso, que não seja assim tão considerado, mas a banda é sim a primeira, uma das primeiras a misturar o heavy metal e o hard rock com o rock progressivo. Então, grande influência nas bandas melódicas e de prog metal que surgiram depois aí pelo mundo afora. Essa banda é sensacional. Ela se formou ali na Inglaterra, gravou 2 discos que passaram assim meio despercebidos. O terceiro, aí com a entrada do tecladista Ken Hensley, já começou a pegar uma característica mais marcante, que foi a parede de teclados junto com a guitarra. E a partir do 4º disco, com a entrada do baixista Gary Dan, aí se consolidou a formação clássica da banda. No baixo, Gary Dan, nos teclados e também na guitarra, eventualmente, o Ken Hensley, na guitarra principal, na lead guitar, o Mickey Box, na bateria, o Lee Kerslake, e no vocal, o David Byron. Essa formação clássica do Uriah Heep gravou o disco Demons and Wizards, o seu 4º disco que consolidou o som da banda e catapultou a banda para um sucesso enorme ali nos anos 70. Depois vieram obras fantásticas depois desse, ali como The Magician Birthday, também o Sweet Freedom e o Wonder World. E entre meio, né, no meio de tudo isso também, um duplo ao vivo de 73,
que foi um dos mais belos duplos ao vivo da história do rock pesado. Depois do disco Wonderworld, essa formação já teve um certo desgaste, a gravação desse disco já teve um certo desgaste aí na formação, e o Gary Dane saiu da banda. Pouco tempo depois, infelizmente, ainda nos anos 70, ele veio a falecer. No lugar dele entrou o John Wetton. E numa entrevista do Ken Hensley, ele disse que, bom, tudo bem, era um grande baixista substituindo um grande baixista. O John Wetton vinha do King Crimson. Então eles acharam que estava tudo fácil, mas não foi tão simples assim, segundo eles, porque a coisa não funcionou muito bem do lado pessoal. Tá certo que vindo isso do Ken Hensley, a gente fica meio com o pé atrás, porque ele sempre foi difícil de lidar ali na banda, embora tenha ficado ali um tempo considerável. Bom, de qualquer forma, o John Wetton entrou lá, gravaram 2 discos, sendo que o High and Might, aí teve mais uma baixa. Eles tiveram que praticamente afastar o David Byron da banda por causa de problemas com o álcool. E o David Byron depois foi para uma carreira solo, que nunca engrenou muito bem por causa da saúde dele. Infelizmente também ele veio a falecer em 85, né? Mas o Uriah Heep continuou ali, o John Wetton entrou nos vocais, e a banda foi tocando. Até que, no início dos anos 80, sai um, sai outro, sai mais um outro. O Mick Box, guitarrista, ficou sozinho. A banda virou a banda do eu sozinho. E ele, que é o único que sempre esteve em todas as formações do Uriah Heep, não deixou a peteca cair. Você viu que eu tô falando do Uriah, tô falando do Yuri, tô deixando bem a sua vontade, tá? Ele não deixou a peteca cair e transou uma nova formação. O Lickard Slake, baterista, foi o primeiro que ele foi atrás, que já havia saído. O Lickard Slake estava tocando na banda do Ozzy Osbourne. E ele topou voltar para o Uriah Heep e levou com ele o Bob Daisley, baixista ex-Rainbow, que estava também na banda do Ozzy. Aí ficaram faltando o tecladista e o vocalista. Chegaram Peter Gould para os vocais e o John Sinclair para os teclados. Esta formação gravou um disco poderosíssimo nos anos 80 chamado Abominog. A verdade é o seguinte, não tem nenhum disco dessa banda que seja ruim, tá? Todos são maravilhosos. Vai falar assim, você tá falando isso porque é tietagem? Eu adoro esse grupo, tá? E pra mim tudo que eles fizeram é fantástico. Então, saiu esse Abominog aí, eles gravaram mais 2, a formação teve mais algumas mudanças, entraram ali o Bernie Shaw nos vocais, o Trevor Bolder, que havia tocado nos anos 80 no baixo, voltou também para a banda, e veio o tecladista Phil Lanson. E com essa formação, eles gravaram esse disco que eu mostrei para vocês aqui, ó. Opa, tá aqui, de lado, ó. O Live in ou Live in Moscow. Esse disco aqui é importante exatamente por causa disso. O Uriah Heep foi a primeira banda grande, das pesadas pelo menos, a atravessar a cortina de ferro e tocar em Moscou, na até então União Soviética, que ainda não tinha se dissolvido em 87. Estava lá, né, nos ventos lá da Glasnost e da Perestroika, mas ainda havia lá a União Soviética, que depois virou a Comunidade dos Estados Independentes e tal, e até que se separou de vez. Mas, como ali era restrito durante muito tempo, durante a Guerra Fria, uma grande banda inglesa que foi lá tocar rock pesado foi muito bem vista. E eles tiveram 10 datas seguidas no Estádio Olímpico, lotado, onde eles fizeram shows ali fantásticos e abriram caminho para muitas outras que depois foram lá, né? Depois praticamente todo mundo foi lá, né? Scorpions, Pink Floyd e o Diabo 4, todo mundo deitou e rolou por lá depois desse pioneirismo do Uriah Heep ali pelas terras soviéticas. E a banda continua até hoje encantando e maravilhando todo mundo. Infelizmente, a formação clássica nunca mais vai poder existir, porque dela sobrou só o Mick Box vivo até hoje. Pelo menos o Lickard Slake e o Ken Hensley morreram recentemente, com mais de 70 anos. Né? Lamentaram as mortes precoces lá do Gary Dane e do David Byron, né, que foram aí nos anos 80 e 70 ainda, respectivamente, mas de qualquer forma, os grandes registros que eles ficaram, e a banda continua tocando, continua gravando, continua lançando coisas maravilhosas pelo mundo afora. Então, moçada, o quarto pilar, o quarto mosqueteiro do início do rock pesado, Uriah Heep ou Uriah Heep, como queiram, mas não importa como falem, ouçam, curtam, mantenham-se pesados e até a próxima.
Yeah.